Ela já estava tremendo quando o menu atingiu a mesa porque 15 horas não era suficiente, e ela sabia disso. Então a lanchonete ficou em silêncio mortal. Não de medo da fome, mas porque um chefe da máfia tinha acabado de entrar. E quando ele ouviu por que o marido dela morreu e quem levou tudo o que ela possuía, ele não pediu comida. Ele decidiu quem não sobreviveria à noite. Se esta história te puxou para dentro, certifique-se de apertar aquele botão de inscrever para que você nunca perca o que está vindo a seguir. Eu tenho outra história inesquecível caindo amanhã. E enquanto você está aqui, pule nos comentários e me diga de onde você está assistindo. Eu amo ver nossa comunidade de todo o mundo. Tudo certo, vamos voltar para isso. Juliana Molina tinha esquecido como a segurança se sentia. 6 meses atrás, ela sabia exatamente onde ela pertencia. Em uma pequena casa na rua Maple, com persianas azuis desbotadas e uma varanda da frente que rangia quando você pisava nela. Em uma cama quente ao lado do marido dela, escutando-o respirar no escuro. Em uma vida que não era perfeita, mas era dela. Agora ela não tinha nada. Nenhuma casa, nenhuma poupança, nenhum marido. Apenas 2 meninas que ainda acreditavam que a mãe delas podia protegê-las. Ela sentou na cabine do canto da lanchonete. Sua jaqueta verde-oliva ainda com zíper até a garganta dela. Embora o calor dentro fizesse sua pele arrepiar com suor, ela não podia tirá-la. Debaixo dela, sua camisa estava poída e manchada. Ela não podia deixar ninguém ver. Chloe sentou-se pressionada contra seu lado esquerdo, suas pequenas mãos dobradas em seu colo. Palmer sentou-se à sua direita, olhando para o menu que Juliana segurava com dedos trêmulos. Ambas as meninas usavam suéteres finos bege que uma vez foram macios, mas agora estavam em bolinhas e gastos nos cotovelos. Seus cabelos loiros pendiam moles e despenteados. Seus rostos estavam pálidos, seus olhos muito arregalados, muito vigilantes para crianças tão jovens. Elas tinham aprendido a não pedir por coisas. Elas tinham aprendido que as lágrimas da mamãe significavam perigo. Os olhos de Juliana moveram-se pelo menu laminado, mas as palavras se misturavam. Sua visão continuava a afunilar, sua respiração engasgando em seu peito. Ela contou os preços repetidamente, tentando fazer a matemática funcionar. Shumayan, isso era tudo o que ela tinha. Ela podia pedir 2 sanduíches de queijo grelhado, dividi-los entre Chloe e Palmer. Talvez conseguir para cada uma um pequeno leite. Isso a deixaria com $1 ou $2 para uma gorjeta se ela tivesse sorte. Ela não comeria. Ela não tinha comido em 2 dias. Seu estômago tinha parado de roncar horas atrás. Agora ele apenas doía. Uma dor surda e constante que ela tinha aprendido a ignorar. A garçonete apareceu ao lado da mesa. Uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos puxados para trás em um coque e olhos que tinham visto demais para se surpreender com qualquer coisa. Ela puxou um bloco de notas do bolso do avental e clicou sua caneta. "O que posso te trazer, querida?" A garganta de Juliana apertou. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. A garçonete esperou. Chloe olhou para a mãe. A pequena mão de Palmer estendeu-se e tocou o braço de Juliana. "Mamãe!" Juliana forçou-se a falar. Sua voz saiu fina e trêmula. Dois sanduíches de queijo grelhado, por favor, e 2 pequenos leites." A garçonete rabiscou sem olhar para cima. "Algo para você?" "Não, apenas elas." A garçonete pausou. Seus olhos passaram para o rosto de Juliana, pálido, exausto, com olheiras de noite sem dormir. Então para as gêmeas, seus pequenos corpos apertados perto da mãe, como animais assustados. Por um momento, algo amoleceu na expressão da mulher, mas ela não disse nada. Ela apenas assentiu e foi embora. Juliana exalou lentamente, suas mãos ainda agarrando a borda do menu. Ela o colocou cuidadosamente, como se pudesse quebrar. Chloe inclinou-se mais perto. "Mamãe, nós vamos para casa esta noite." O peito de Juliana apertou. "Casa?
Elas não tinham uma casa. Elas tinham estado hospedadas em um motel em ruínas na beira da cidade pelas últimas 3 semanas. O tipo de lugar onde o carpete cheirava a mofo e o aquecedor chacoalhava a noite toda. Ela tinha pago por mais 2 noites com o último dinheiro que ela tinha juntado, limpando casas por dinheiro. Depois disso, ela não sabia o que elas fariam. Nós vamos descobrir, bebê. Juliana sussurrou, afastando uma mecha de cabelo do rosto de Chloe. Nós sempre conseguimos. Mas mesmo enquanto ela dizia isso, seus olhos voltaram para a porta. Não com esperança, mas com medo. Porque os homens que tinham tirado tudo dela, que tinham ficado em sua sala de estar e a esvaziado enquanto suas filhas choravam, ainda estavam lá fora, e eles tinham deixado muito claro. Eles continuariam vindo até ela pagar o que o marido dela devia, exceto que ela não tinha mais nada para dar. O marido dela, David, tinha morrido 6 meses atrás. Um ataque cardíaco aos 34. Súbito, brutal, final. Ela descobriu 2 semanas depois que ele tinha pego dinheiro emprestado, muito dinheiro, de homens que não trabalhavam através de bancos ou advogados, homens que não se importavam com viúvas ou crianças ou histórias de soba. Ela tentou argumentar com eles, implorou a eles para deixá-la pagar em prestações, disse a eles que ela trabalharia, venderia tudo, faria o que fosse preciso. Eles recusaram. Dívida não morre com um homem. Um deles tinha dito, sua voz fria e monótona. E nós não temos misericórdia. Eles levaram a casa, os móveis, as ferramentas de David, até as roupas dele. E quando Juliana perguntou o que aconteceria se ela não pudesse pagar, o homem tinha se inclinado perto e sorrido. Então nós levamos outra coisa. Ela entendeu o que ele queria dizer. Então ela correu, levou as gêmeas e qualquer dinheiro que ela pudesse esconder e desapareceu no frio. Mas ela sabia que eles ainda estavam procurando. Ela podia sentir isso como olhos na nuca, como sombras que se moviam quando ela não estava olhando. Ela não podia ficar em nenhum lugar por muito tempo. Não podia fazer amigos. Não podia confiar em ninguém. Tudo o que ela podia fazer era sobreviver mais um dia. A porta da lanchonete abriu-se novamente. A cabeça de Juliana levantou-se abruptamente, seu corpo ficando rígido. Mas era apenas um casal mais velho agasalhado em casacos e cachecóis, rindo enquanto sacudiam a neve dos ombros. Ela exalou tremulamente e olhou para suas mãos. Elas estavam tremendo. Chloe notou. Ela enfiou sua pequena mão na de Juliana e a apertou. Está tudo bem, mamãe. Ela sussurrou. A garganta de Juliana queimou. Ela apertou de volta, incapaz de falar. A comida chegou alguns minutos depois. 2 sanduíches de queijo grelhado dourados cortados em triângulos. 2 pequenos copos de leite com canudos. Os olhos das gêmeas se iluminaram. O coração de Juliana rachou. Vão em frente, bebês. Ela sussurrou. Comam. Chloe e Palmer não precisaram ser avisadas 2 vezes. Elas pegaram os sanduíches com as 2 mãos e morderam-nos avidamente, o queijo esticando-se entre seus pequenos dedos. Juliana observou-as, sua visão embaçando novamente. Isso era tudo o que ela tinha deixado. Este momento, esta cabine, estas 2 meninas que ainda acreditavam que ela podia salvá-las. E então a porta abriu. Uma rajada de ar frio varreu a lanchonete e tudo parou. O homem que entrou era alto e de ombros largos, vestido em um terno preto que parecia custar mais do que Juliana tinha ganhado em 1 ano. Seu cabelo longo e escuro estava penteado para trás de um rosto que era todo ângulos duros e controle frio. Tatuagens subiam por debaixo de sua gola. Tinta escura que falava de violência e poder. Atrás dele, outros 4 homens entraram, silenciosos, vigilantes, todos de preto. A lanchonete caiu em completo silêncio. Ninguém falou. Ninguém se moveu. A respiração de Juliana prendeu-se em sua garganta. Ela conhecia daquele silêncio. Ela o tinha ouvido antes em sua sala de estar, quando os homens vieram para levar tudo, e agora na véspera de Natal, sem nenhum lugar para correr, um deles tinha acabado de entrar. Adriano Silva não precisava se anunciar.
Sua presença fazia isso por ele. Ele parou bem dentro da porta, a neve derretendo nos ombros de seu terno preto, seus olhos escuros escaneando o quarto com a calma precisão de um predador avaliando o território. Atrás dele, seus 4 homens se espalharam ligeiramente. Não agressivos, não ameaçadores, apenas ali. Sentinelas silenciosos que entendiam que seu chefe nunca precisava de reforço, apenas testemunhas. A lanchonete tinha ficado completamente parada. Um garfo pairava a meio caminho da boca de um homem idoso. Um jovem casal congelou no meio da conversa. A xícara de café dele suspensa no ar. Até a garçonete que estava repondo os copos de água ficou imóvel, jarra inclinada, mas sem derramar. Ninguém olhou diretamente para Adriano, mas todos estavam observando. Juliana sentiu seus pulmões contraírem. Sua mão instintivamente moveu-se para cobrir a de Chloe, pressionando os pequenos dedos de sua filha contra a mesa. Palmer parou de mastigar no meio da mordida, seus olhos arregalados e confusos. Mamãe, Palmer sussurrou. Shh. Juliana respirou tão baixinho que foi quase inaudível. Não se mova. Ela conhecia este silêncio. Ela tinha vivido através dele antes, o momento em que homens perigosos entravam em uma sala e sugavam todo o ar dela. O momento em que pessoas comuns se tornavam invisíveis, irrelevantes, nada mais do que móveis que por acaso tinham um batimento cardíaco. Seu estômago se contorceu em nós. Por favor, não os deixe estarem procurando por mim. Por favor, não aqui, não na frente das minhas meninas. O olhar de Adriano moveu-se metodicamente pela lanchonete. Ele notou o casal idoso no canto, a jovem família perto da janela, o caminhoneiro solitário no balcão tomando café preto com... Seus olhos passaram por cada pessoa com a mesma atenção medida, catalogando, avaliando, dispensando, e então seu olhar pousou em Juliana. Ela sentiu isso como um peso físico. Sua respiração parou completamente. Por 3 longos segundos, Adriano Silva olhou para a mulher na jaqueta verde-oliva gasta, seu cabelo loiro caindo molemente ao redor de um rosto marcado pela exaustão e medo. Ele viu as 2 meninas pequenas pressionadas contra os lados dela como passarinhos se abrigando sob uma asa quebrada. Ele viu os sanduíches de queijo grelhado pela metade, os 2 pequenos copos de leite. Ele viu o espaço vazio na frente dela, onde uma refeição deveria ter estado. E algo mudou por trás de seus olhos. Algo frio e calculista se encaixou. Então ele desviou o olhar. Juliana sentiu-se tonta de alívio. Ela agarrou a borda da mesa para se firmar, seus nós dos dedos brancos. Adriano moveu-se mais fundo na lanchonete, seus homens seguindo a uma distância respeitosa. Ele escolheu uma cabine perto da parte de trás, não o canto mais distante, mas perto o suficiente para ver tudo, perto o suficiente para ouvir tudo. Um de seus homens deslizou para a cabine em frente a ele. Os outros 3 permaneceram de pé, posicionados em pontos estratégicos por todo o pequeno espaço, não bloqueando saídas, não pairando, apenas presentes. A lanchonete lentamente começou a respirar novamente. Conversas recomeçaram em tons sussurrados. Garfos tilintaram contra pratos. A garçonete moveu-se novamente, embora suas mãos tremessem ligeiramente enquanto ela se aproximava da mesa de Adriano. Café, Adriano disse antes que ela pudesse falar. Sua voz era baixa, quieta, mas carregava preto. E o que quer que ela esteja tomando? Ele gesticulou para a própria garçonete. A mulher piscou, confusa. Eu sinto muito. Você não fez uma pausa esta noite. Não foi uma pergunta. Peça algo para você. Eu estou pagando. A garçonete olhou para ele, sua boca abrindo e fechando como um peixe. A expressão de Adriano não mudou. Isso não era opcional. Obrigada, ela gaguejou, então apressou-se antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa. Juliana forçou-se a olhar para as filhas. Chloe tinha começado a comer novamente,
embora seus movimentos fossem mecânicos. Nervosa, Palmer ainda estava olhando para os homens de preto, seu sanduíche esquecido em suas pequenas mãos. Palmer, Juliana sussurrou, gentilmente virando o rosto de sua filha para ela. Coma, bebê. Está tudo bem. Mas não estava tudo bem porque de sua cabine do outro lado da lanchonete, Adriano Silva estava observando-as novamente. Não abertamente, não obviamente. Mas Juliana podia sentir. Ela tinha desenvolvido instintos nos últimos 6 meses. Instintos de sobrevivência que gritavam quando o perigo estava perto. E agora mesmo, cada nervo em seu corpo estava em chamas. Ela observou pelo canto do olho enquanto Adriano levantava sua xícara de café preto, sem açúcar, exatamente como ele havia pedido, e tomou um gole lento. Seus olhos nunca paravam de se mover. Ele notou quando o jovem casal pagou sua conta e saiu muito rapidamente. Ele notou quando o caminhoneiro olhou para ele no reflexo do balcão. Ele notou quando o homem idoso sussurrou algo para sua esposa, e ela apertou a mão dele com mais força. O medo tinha um cheiro, e Adriano Silva tinha aprendido há muito tempo a reconhecê-lo. Mas algo mais chamou sua atenção. A mulher na jaqueta verde-oliva. Ela mal tinha se movido desde que ele entrou. Seu corpo estava inclinado protetoramente ao redor de seus filhos. Seus ombros estavam curvados para a frente como se estivesse tentando se tornar menor, menos perceptível. E seus olhos, aqueles olhos exaustos e assustados, continuavam a piscar em direção à porta, não em direção a ele, em direção à porta, como se ela estivesse esperando alguém. Adriano colocou sua xícara de café cuidadosamente. Ele tinha visto aquele olhar antes muitas vezes. Era o olhar de alguém sendo caçado. O olhar de alguém que sabia que a segurança era uma ilusão e que a qualquer momento a porta podia abrir e seu pior pesadelo podia entrar. Ele inclinou-se ligeiramente em sua cabine, seus dedos batucando uma vez contra a mesa, um sinal sutil. Um de seus homens, um executor de ombros largos chamado Rico, aproximou-se. Chefe! Adriano não olhou para ele. Seus olhos permaneceram fixos na mesa de Juliana. A mulher? Cabine do canto? Você a vê? Rico olhou. Sim, ela está com medo. Todo mundo fica com medo quando você entra, chefe. Não. A voz de Adriano baixou. Ela estava com medo antes de eu chegar aqui. Rico não disse nada. Esperando. Adriano observou enquanto Juliana pegava algo no bolso da jaqueta e o tocava, seus dedos fechando-se em volta dele, verificando, tranquilizando-se de que ainda estava lá. O gesto era inconsciente, compulsivo. Ele tinha visto isso antes também. Pessoas que contavam dinheiro obsessivamente faziam isso por uma de duas razões. Elas eram desesperadamente pobres. Ou eram desesperadamente endividadas. Às vezes, ambos. Ela pediu comida para as crianças. Adriano disse baixinho. Nada para ela. Talvez ela não esteja com fome. Ela está faminta. A mandíbula de Adriano apertou. Olhe para as mãos dela. Olhe para o rosto dela. Ela não come há dias. Rico mudou o peso. Quer que eu? Não. Adriano o interrompeu. Ainda não. Mas ele não desviou o olhar porque Adriano Silva não tinha construído um império ignorando seus instintos. E agora, seus instintos estavam gritando que a mulher aterrorizada na cabine do canto não era apenas pobre. Ela estava fugindo e de quem ela estava fugindo. Eles eram o tipo de homens que Adriano conhecia muito, muito bem. Juliana podia sentir os olhos dele nela. Ela não sabia como ela sabia que não estava olhando para ele. Não tinha olhado para ele desde aquele primeiro momento terrível quando seus olhos se encontraram. Mas ela podia sentir. O peso de sua atenção pressionou contra ela como uma mão em seu ombro. Seus dedos tremeram enquanto ela pegava o copo de leite de Palmer, firmando-o antes que sua filha pudesse derrubá-lo. Cuidado, bebê, ela sussurrou. Chloe tinha terminado seu sanduíche. Ela sentou-se quietamente agora, suas pequenas mãos dobradas em seu colo,
seus olhos caídos de exaustão. Palmer ainda estava comendo, mas lentamente, sua mastigação mecânica e sonolenta. Elas precisavam dormir. Elas precisavam de uma cama quente e segurança e todas as coisas que Juliana não podia dar a elas. Ela olhou para a conta que a garçonete tinha deixado virada para baixo da mesa. Seu estômago se contorceu. Ela não queria olhar. Não queria ver o número que lhe diria se ela tinha calculado corretamente ou se ela teria que fazer a pior coisa imaginável. Devolver comida. Pedir para dividirem uma refeição em vez de duas. Implorar por misericórdia de estranhos. Sua mão tremeu enquanto ela a pegava. Não, a voz veio diretamente ao lado dela. A cabeça de Juliana levantou-se abruptamente, seu coração pulando para a garganta. Adriano Silva estava ao lado da cabine, suas mãos nos bolsos, sua expressão ilegível. De perto, ele era ainda mais imponente, mais alto, mais largo, sua presença de alguma forma preenchendo todo o espaço disponível. As tatuagens em seu pescoço eram intrincadas, deliberadas, do tipo que significavam algo, do tipo que contavam uma história escrita em tinta e violência. A boca de Juliana secou. Ela não conseguia formar palavras. Eu sinto muito. Eu não toco na conta. Adriano disse baixinho. Sua voz não era alta. Não precisava ser. Juliana puxou a mão para trás, como se a conta a tivesse queimado. Eu não estava. Ela estava balbuciando. Ela não conseguia parar. Chloe e Palmer se apertaram mais perto da mãe, seus pequenos rostos inclinados para o homem alto de terno preto. O lábio inferior de Chloe tremeu. Os olhos de Palmer estavam arregalados de confusão e medo. O olhar de Adriano mudou para as gêmeas, e algo passou por seu rosto, algo muito rápido para nomear. Então seus olhos voltaram para Juliana. Onde está seu marido? A pergunta atingiu Juliana como um soco no peito. Ela abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Ele está... Sua garganta fechou completamente. Adriano esperou. Ele não repetiu a pergunta. Não a apressou. Apenas ficou ali com infinita paciência, seus olhos escuros firmes e sem piscar. Juliana sentiu lágrimas queimando atrás de seus olhos. Ela tentou engoli-las, tentou se recompor, mas as palavras saíram quebradas e cruas. Ele se foi. Silêncio. Ele morreu. Ela sussurrou. 6 meses atrás, a lanchonete pareceu desaparecer. As outras vozes, o tilintar dos pratos, a música de Natal tocando suavemente de um rádio em algum lugar. Tudo se tornou ruído de fundo, distante e sem importância. A expressão de Adriano não mudou, mas sua mandíbula apertou quase imperceptivelmente. Quantos anos elas têm? Ele gesticulou para as gêmeas. 5. A voz de Juliana falhou. Elas acabaram de fazer 5. Adriano olhou para Chloe e Palmer novamente. Sério? Olhou para elas desta vez. 2 meninas pequenas com cabelos loiros e olhos assustados, usando suéteres que eram muito finos para o inverno, sentadas em uma lanchonete na véspera de Natal, com uma mãe que não podia se alimentar. Suas mãos ainda nos bolsos, cerradas em punhos. O que aconteceu com ele? Adriano perguntou, sua voz mais quieta agora. Ataque cardíaco? Juliana limpou os olhos com as costas da mão. Os médicos disseram, eles disseram que foi súbito, que ele não sofreu. Mas você sofreu, não foi uma pergunta. A respiração de Juliana engasgou. Ela assentiu, não confiando em si mesma para falar. Adriano puxou a cadeira em frente a ela e sentou-se sem pedir permissão. Seus homens permaneceram à distância, observando, mas não interferindo. De perto, Juliana podia ver os detalhes. A escuridão tinha escondido a cicatriz em sua sobrancelha esquerda, o anel de prata em sua mão direita. O modo como seus olhos não eram apenas escuros, mas pareciam ver através dela. Me diga o que aconteceu depois que ele morreu, Adriano disse. Não foi um pedido.
As mãos de Juliana se torceram em seu colo. Eu não posso, eu não deveria. Eu me diga. E algo em sua voz, alguma corrente subterrânea de autoridade que não tinha nada a ver com volume e tudo a ver com poder, rompeu sua resistência. As palavras saíram jorrando. David, meu marido, ele pegou dinheiro emprestado. Sua voz estava mal acima de um sussurro. Para um negócio, um caminhão de entrega. Ele queria começar sua própria empresa. Ele disse que mudaria tudo para nós. Daria às meninas uma vida melhor. Ela pausou, sua respiração tremendo. Ele pegou emprestado de homens, não um banco. Homens que eu conheço o tipo. Adriano disse secamente. Juliana assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Agora, depois que ele morreu, eles vieram. 2 semanas depois, eu nem sabia sobre a dívida. David nunca me contou e eles não se importaram. Eles não se importaram que ele estivesse morto. Eles não se importaram com Chloe e Palmer. Eles apenas queriam o dinheiro deles. Sua voz aumentou, com um tom de histeria. Eu implorei a eles. Eu disse a eles que pagaria, que conseguiria um emprego. 2 empregos, 3 empregos, o que fosse preciso. Eu perguntei se podia pagar em prestações. Apenas me dê tempo, por favor. O que eles disseram? O rosto de Juliana se desfez. Eles disseram que dívida não morre com um homem. Sua voz caiu para um sussurro quebrado. Eles disseram que não aceitam misericórdia. A mandíbula de Adriano apertou tão forte que um músculo saltou em sua bochecha. Eles levaram tudo. Juliana continuou, as palavras jorrando agora como o sangue de uma ferida. A casa, os móveis, as ferramentas de David, as roupas dele, coisas que pertenciam a ele, a nós, a nossa família, eles levaram tudo. E quando eu perguntei o que aconteceria se eu não pudesse pagar o resto? Um deles? Ela parou, seu corpo inteiro tremendo. Um deles? O quê? A voz de Adriano tinha ficado perigosamente quieta, ele sorriu. Juliana olhou para Adriano com olhos assombrados. Ele sorriu e disse, eles pegariam outra coisa. E então ele olhou para minhas filhas. A temperatura na lanchonete pareceu cair 10 graus. Adriano não se moveu, não falou, mas algo mudou em seus olhos. Algo frio e letal e absolutamente impiedoso. Nomes, ele disse suavemente. O quê? Me dê os nomes deles. Os olhos de Juliana arregalaram. Eu não posso. Se eles descobrirem, Eles não vão. Adriano inclinou-se ligeiramente para frente. Nomes? E antes que Juliana pudesse se conter, antes que seus instintos de sobrevivência pudessem gritar para ela ficar em silêncio, ela sussurrou 2 nomes no espaço entre eles. Nomes que não significavam nada para ela, mas significavam tudo para Adriano Silva, porque eram nomes que ele reconhecia. Homens que operavam em seu mundo. Homens que tinham esquecido as regras. Homens que acabavam de cometer um erro fatal. Greor e Tommy. Juliana sussurrou, sua voz mal audível. Greor, eu não sei o sobrenome dele, mas Tommy. Tommy Rudo. No momento em que os nomes saíram de seus lábios, ela se arrependeu. A expressão de Adriano não mudou. Nem um piscar, nem um tremor, mas o ar ao redor dele pareceu engrossar, a ficar pesado com algo escuro e sufocante. Um de seus homens, o chamado Rico, mudou seu peso quase imperceptivelmente. Outro trocou um olhar com o homem ao lado dele. Comunicação silenciosa que Juliana não entendia, mas sentia em seus ossos. Eles sabiam aqueles nomes. Eles vieram 3 vezes. Juliana continuou, incapaz de parar agora que tinha começado. A primeira vez foi 2 semanas depois do funeral. Eles foram educados, quase. Eles disseram que David lhes devia $43 mil. Eles queriam tudo imediatamente. Suas mãos se torceram tão apertado que seus nós dos dedos ficaram brancos. Eu não tinha. Eu tinha $300 em nossa conta corrente.
O seguro de vida de David não pagaria por meses porque eles tinham que investigar. Eu mostrei a eles os extratos bancários, as contas. Eu mostrei a eles tudo. Eu implorei a eles para esperar. E a voz de Adriano estava perfeitamente calma, perfeitamente controlada. Mas Juliana podia ouvir algo por baixo, algo que apertou sua garganta. Eles disseram que voltariam em uma semana. Quando voltaram, trouxeram um caminhão. Sua voz falhou. Eles levaram nosso sofá, nossa mesa de jantar, a TV, as ferramentas de David da garagem. Ele estava tanto orgulho daquelas ferramentas. Eles levaram as beliches das meninas enquanto Chloe e Palmer assistiam. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. A terceira vez eles trouxeram papéis, papéis legais. Eles disseram que a casa era garantia, que David a tinha assinado. Eu nem sabia. Ele nunca me disse que tinha colocado nossa casa como ela não conseguiu terminar. Os dedos de Adriano bateram uma vez na mesa. Um único toque deliberado. Quanto você ainda deve? O riso de Juliana era amargo e quebrado. Tudo. Eles levaram a casa, mas eles disseram que não era o suficiente, que David tinha pegado emprestado mais do que eles tinham recebido de volta. Eles disseram, eu ainda devia $28.000 por um empréstimo de caminhão para um caminhão que foi retomado uma semana depois que David morreu. A voz de Juliana aumentou com a injustiça disso. Eles levaram o caminhão, eles levaram a casa, eles levaram tudo o que possuíamos. E eles ainda dizem, eu devo a eles. Adriano inclinou-se para trás lentamente, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Quando eles vieram pela última vez? 4 dias atrás. A voz de Juliana caiu para um sussurro aterrorizado. Eles encontraram o motel onde estávamos hospedados. Eu não sei como. Eu tinha sido tão cuidadosa. Mas Tommy bateu na porta às 2h da manhã. Ele não me ameaçou. Ele não precisava. Ele apenas ficou ali e disse, nós sabemos onde você está agora. Nós sempre saberemos. Seu corpo inteiro tremeu. Eu empacotei tudo em 10 minutos. Nós saímos naquela noite. Nós temos nos mudado todos os dias desde então. Dormindo no carro, ficando em abrigos quando podemos. Eu não posso deixar eles nos encontrarem novamente. Chloe fez um pequeno som, um lamento que ela tentou engolir. Palmer enterrou o rosto no braço da mãe. O olhar de Adriano mudou para as gêmeas, e por um momento, apenas um momento, algo humano brilhou em seus olhos. Então se foi. Estes homens, Adriano disse cuidadosamente. Gregory e Tommy, eles disseram para quem eles trabalham? Juliana balançou a cabeça. Não, eles apenas disseram que estavam cobrando o que era devido, que eles tinham direito a isso. Eles não têm. As palavras foram ditas tão baixinho, Juliana quase não as ouviu. O quê? Os olhos de Adriano fixaram-se nos dela. Eles não têm direito, nem à sua casa, nem aos pertences do seu marido, e com certeza não a aterrorizar uma viúva e seus filhos. Juliana olhou para ele, confusão e esperança guerreando em seu peito. Eu não entendo. Como você? Porque homens assim operam sob regras. A voz de Adriano estava fria agora, precisa, e eles quebraram cada uma delas. Ele meteu a mão na jaqueta. Juliana recuou instintivamente e puxou uma carteira de couro. Ele abriu-a, extraiu várias notas sem contá-las e as colocou na mesa. $300. Os olhos de Juliana arregalaram. Eu não posso pegar. Não é para você. Adriano empurrou o dinheiro em direção a ela. É para elas, ele gesticulou para Chloe e Palmer. Compre para elas casacos de verdade, roupas de verdade, um lugar seguro para dormir esta noite. Mas Adriano, pegou a conta que a garçonete tinha deixado. Ele olhou para $14,76 e puxou outra nota de $53. Ele colocou tanto a conta quanto o dinheiro na borda da mesa, onde a garçonete podia vê-lo. Então ele estendeu a mão e gentilmente empurrou a nota amassada de $15 de Juliana de volta para ela. Guarde, ele disse simplesmente. As mãos de Juliana voaram para a boca.
Um soluço escapou cru e desesperado e cheio de 6 meses de terror e exaustão. Por que? Ela engasgou. Por que você está nos ajudando? Você nem nos conhece. Adriano levantou-se lentamente, abotoando seu paletó com movimentos precisos. Porque eu sei como é ver sua mãe passar fome para que você possa comer, ele disse baixinho. E eu sei o que são homens como Gregor e Tommy. Eu sei exatamente o que eles são. Ele olhou para ela e Juliana viu algo em seus olhos que fez sua respiração prender. Não pena compreensão. Eles não virão atrás de você novamente, Adriano disse. A voz de Juliana tremeu. Como? Como você sabe? Adriano inclinou-se ligeiramente, sua voz baixando tanto que só ela podia ouvi-lo. Porque homens assim só sobrevivem enquanto eu permitir. O sangue de Juliana gelou, não de medo, mas de percepção. Ela entendeu agora. Entendeu o que ele era, quem ele era, o que aqueles nomes tinham significado para ele. Se eu não diga isso, Adriano se endireitou. Apenas leve sua filha para um lugar seguro esta noite. Aqueça-as. Alimente-as novamente. E amanhã, ele pausou. Amanhã eu vou garantir que você nunca mais tenha que correr. Antes que Juliana pudesse responder, Adriano virou-se e caminhou em direção à porta. Seus homens entraram em formação atrás dele, sombras silenciosas movendo-se em perfeita sincronia. Mas pouco antes de ele chegar à saída, Adriano parou. Ele virou a cabeça ligeiramente, não olhando para trás, mas ouvindo. Mais uma coisa, ele chamou através da lanchonete. A voz de Juliana era mal um sussurro. Sim. Onde você está ficando esta noite? Eu não sei ainda. Eu ia encontrar o Riverside em 3 quarteirões ao norte. O tom de Adriano não deixou espaço para discussão. Quarto 212. Foi pago. 1 semana sem perguntas. Eu não posso, você pode. A voz de Adriano suavizou quase imperceptivelmente. E você fará por elas. Então ele abriu a porta e saiu para a neve. A lanchonete permaneceu em silêncio por um longo momento depois que ele saiu. Então, lentamente, a conversa recomeçou. Pratos tilintaram. A música de Natal continuou. Mas Juliana sentou-se congelada em sua cabine, olhando para os $300 na mesa e os $15 que ele tinha devolvido a ela do lado de fora. Através da janela embaçada, ela podia ver Adriano parado ao lado de um carro preto, falando baixinho ao telefone. Sua expressão era calma, mas seus olhos prometiam vingança. Juliana não conseguia se mover. Ela sentou-se na cabine olhando para o dinheiro na mesa como se pudesse desaparecer se ela piscasse. $300. Mais dinheiro do que ela tinha segurado em suas mãos desde antes de David morrer. Mais do que suficiente para alimentar suas filhas por semanas. Mais do que suficiente para a mamãe. A pequena voz de Chloe a puxou de volta. Juliana olhou para baixo para encontrar ambas as gêmeas olhando para ela com olhos arregalados e confusos. A mão de Palmer ainda estava segurando seu braço. O lábio inferior de Chloe tremeu. O homem assustador se foi. Palmer sussurrou. Juliana abriu a boca para dizer sim, mas a palavra ficou presa em sua garganta. Ele era assustador? Sim, absolutamente, aterrorizantemente, mas ele também tinha acabado de dar a elas mais do que qualquer outra pessoa em 6 meses. Ele se foi, bebê. Juliana finalmente conseguiu. Ele não vai nos machucar. Você tem certeza? Chloe perguntou, sua voz tão pequena que partiu o coração de Juliana. Juliana puxou as 2 meninas para perto, pressionando beijos no topo de suas cabeças. Eu tenho certeza. Mas mesmo enquanto ela dizia isso, seus olhos voltaram para a janela. Adriano ainda estava lá fora, parado ao lado de um elegante carro preto, seu telefone pressionado contra o ouvido. Mesmo à distância, mesmo através do vidro embaçado, ela podia ver a rigidez de seus ombros, a frieza da fúria em sua postura. Ele estava fazendo ligações, e Juliana sabia de alguma forma, instintivamente,
que essas ligações tinham a ver com Greor e Tommy. Um arrepio correu por sua espinha. Não de medo, mas de algo mais. Algo que ela não conseguia nomear. Esperança? Não, esperança era muito perigosa. Mas talvez possibilidade. A garçonete aproximou-se da mesa hesitantemente, seus olhos desviando entre Juliana e o dinheiro. Ela pegou a nota de 50 US e a conta, então pausou. Ele é generoso, ela disse cuidadosamente, como se estivesse testando a palavra. Juliana não sabia como responder. A garçonete olhou para as gêmeas, então de volta para Juliana. Sua expressão suavizou. Sabe de uma coisa? Aqueles sanduíches de queijo grelhado pareciam um pouco pequenos. Que tal eu trazer algumas batatas fritas? Talvez um chocolate quente para as meninas. Eu não posso, Juliana começou. Por conta da casa. A voz da garçonete era firme. É véspera de Natal. Ninguém deveria passar fome na véspera de Natal. Antes que Juliana pudesse protestar, a mulher virou-se e foi embora. Chloe e Palmer trocaram olhares, seus olhos se iluminando pela primeira vez a noite toda. Chocolate quente? Palmer respirou como se as palavras fossem mágicas. E batatas fritas? Chloe acrescentou. Juliana sentiu lágrimas queimando novamente. Ela piscou-as furiosamente. Sim, bebês, chocolate quente e batatas fritas. As gêmeas sorriram. Sorrisos reais, não os assustados e incertos que usavam há meses. E Juliana sentiu algo se abrir dentro de seu peito. Quando foi a última vez que ela as tinha visto sorrir assim? 10 minutos depois, a mesa estava coberta de comida. Uma cesta cheia de batatas fritas douradas, 2 canecas de chocolate quente com chantilly e raspas de chocolate. E porque a garçonete aparentemente não conseguiu se conter, 3 fatias de torta de maçã ainda quentes do forno. Para todos vocês, a garçonete disse apontando, colocando um garfo na frente de Juliana. E eu não quero ver aquele garfo intocado quando eu voltar. Juliana olhou para a torta, seu estômago se contorcendo de fome e culpa em igual medida. Mamãe, você tem que comer, Chloe disse. A senhora disse. Sim, mamãe, Palmer ecoou, já mergulhando uma batata frita no ketchup. Você tem que. Juliana olhou para suas filhas, seus rostos corados de calor agora, seus olhos brilhantes, suas pequenas mãos estendendo-se avidamente para a comida que não precisavam racionar ou se preocupar, e ela pegou o garfo. A primeira mordida de torta de maçã foi quase dolorosa. Seu estômago, desacostumado à comida de verdade, apertou em protesto, mas ela forçou-se a engolir, então deu outra mordida e outra. Chloe e Palmer a observaram comer, o alívio evidente em seus pequenos rostos. Você não vai desaparecer, mamãe, Chloe disse suavemente. A mão de Juliana congelou a meio caminho de sua boca. O quê? Você continuava ficando mais leve, Palmer acrescentou. Sua voz com um tom de fato, como se você pudesse voar. A garganta de Juliana fechou completamente. Deus, elas tinham notado. Claro que elas tinham notado. Eu não vou a lugar nenhum, ela sussurrou ferozmente. Eu prometo que estou bem aqui. As gêmeas assentiram satisfeitas e voltaram para suas batatas fritas e chocolate quente. Mas Juliana não conseguia parar as lágrimas que escorriam por suas bochechas enquanto ela comia. Do outro lado da lanchonete, perto da parte de trás, alguns clientes observavam a cena se desenrolar. Uma mulher idosa inclinou-se para o marido. Essa é a mesa onde ele parou, ela sussurrou. O homem de terno preto, seu marido assentiu lentamente. Eu vi. Por que você acha que ele as ajudou? O velho ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse, porque homens assim se lembram de como é sentir fome, e eles nunca esquecem. Sua esposa olhou de volta para Juliana e as gêmeas, então para o dinheiro ainda na mesa. Espero que ela pegue, ela murmurou. Espero que ela não deixe o orgulho atrapalhar. Ela não vai, seu marido disse com certeza. Ela tem bebês,
O orgulho não alimenta bebês. Lá fora, Adriano encerrou sua ligação e ficou na neve caindo, olhando para o nada. Rico se aproximou cautelosamente. Chefe Gregor, Petro e Tome Rudo, Adriano disse, sua voz monótona e sem emoção. Eles têm coletado sem autorização, gerenciando sua própria operação paralela, pegando cortes que não pertencem a eles. A mandíbula de Rico apertou. Há quanto tempo? Pelo menos 1 ano, talvez mais. As mãos de Adriano se fecharam em punhos. Eles têm visado viúvas, mães solteiras, pessoas que não podem revidar, pessoas que não sabem de nada melhor. Jesus, eles estão usando o nosso nome. Adriano continuou, sua voz baixando perigosamente, dizendo às pessoas que eles trabalham para mim, que as dívidas são sancionadas. A expressão de Rico escureceu. Eles estão mortos, homens. Ainda não. Adriano virou-se para encará-lo completamente. Primeiro, eu quero saber quem mais está envolvido. Quem tem feito vista grossa? Quem tem pegado pagamentos? E então... O sorriso de Adriano era frio e terrível. Então, nós lembramos a todos porque as regras existem. Rico assentiu uma vez. E a mulher? Juliana. Adriano olhou para trás através da janela da lanchonete. Ele podia ver Juliana comendo lentamente, suas filhas rindo sobre o chocolate quente. Pela primeira vez desde que ele entrou, seus ombros não estavam curvados de medo. Ela permanece protegida, Adriano disse baixinho. 24 horas por dia. Eu não me importo se ela sabe disso ou não. Ninguém a toca. Ninguém se aproxima dessas crianças. Por quanto tempo? Pelo tempo que for preciso. A voz de Adriano era final. Até Gregor e Tommy serem tratados, até cada cobrador de dívidas nesta cidade saber o que acontece quando você quebra as regras. Rico hesitou. Chefe, ela tem filhos. Se isso der errado, não vai. Os olhos de Adriano estavam frios e certos, porque Gregor e Tommy não viverão o suficiente para retaliar. Ele pegou seu telefone novamente e fez outra ligação. Foi atendida no primeiro toque. Sou eu, Adriano disse. Eu preciso de tudo sobre Gregor, Petro e Tome Rudo. Cada dívida que eles coletaram. Cada viúva que eles aterrorizaram. Cada dólar que eles roubaram. Ele pausou. E eu preciso disso até de manhã. Ele encerrou a ligação e ficou na neve, observando enquanto Juliana cuidadosamente dobrava os 300 reais e os guardava no bolso de sua jaqueta. Ela olhou para cima de repente, seus olhos encontrando-o através da janela. Por um momento, eles apenas se olharam. Então Juliana moveu os lábios com 2 palavras. Obrigada. Adriano assentiu uma vez. Então ele virou-se e caminhou para a escuridão, deixando para trás apenas pegadas na neve. Juliana juntou as filhas perto enquanto elas saíam da lanchonete. O calor da refeição ainda irradiava através de seus pequenos corpos. A neve tinha aumentado, caindo mais espessa agora, cobrindo as calçadas de branco. Luzes de Natal embaçavam através dos flocos como pinturas em aquarela. Chloe segurou a mão da mãe firmemente. Palmer agarrou a sacola de papel que a garçonete tinha enfiado nas mãos de Juliana. Torta restante, cuidadosamente embrulhada. Para o café da manhã de amanhã. A palavra parecia estranha, estrangeira. Por 6 meses, Juliana só tinha pensado em termos de horas. A próxima hora, a próxima refeição, o próximo lugar para se esconder. Mas agora, com 300 dólares no bolso e um quarto de hotel esperando 3 quarteirões ao norte, o amanhã parecia quase possível. Ela puxou a jaqueta mais apertada e começou a andar. A rua estava quieta. A maioria das famílias estava em casa agora, reunidas em torno de árvores de Natal, trocando presentes, cantando canções de Natal. Juliana tentou não pensar em como isso se sentia. Tentou não se lembrar do último Natal. David vivo, a casa quente, presentes debaixo da árvore. Pare com isso, ela disse a si mesma. Apenas continue andando. Elas fizeram 2 quarteirões antes que Juliana sentisse. A sensação de estar sendo observada. Seus passos desaceleraram.
Seu aperto na mão de Chloe apertou instintivamente. Ela olhou por cima do ombro. Nada. Apenas calçadas vazias e neve caindo. Mas a sensação não foi embora. Ela continuou andando mais rápido agora, escaneando cada sombra, cada carro estacionado, cada porta escurecida. Mamãe. A voz de Chloe era pequena. O que há de errado? Nada, bebê. Estamos quase lá. Mas seu coração estava acelerado. Elas viraram a esquina para ir à Avenida Riverside, e Juliana avistou a pousada, um modesto edifício de 2 andares com uma placa de neon brilhante que dizia vaga em letras vermelhas. Alívio a inundou. Quase lá. Apenas mais alguns passos. E então uma porta de carro abriu atrás delas. Juliana congelou. Seu sangue gelou enquanto ela ouvia passos rangendo na neve. Pesados, deliberados, chegando mais perto. Não, não, agora não. Não quando estamos tão perto. Ela girou, puxando Chloe e Palmer atrás dela, pronta para correr, para gritar, para lutar se precisasse. Um homem entrou no brilho de um poste de rua. Casaco preto alto, pele escura, construído como se pudesse partir alguém ao meio sem tentar. Juliana o reconheceu imediatamente. Um dos homens de Adriano, Senhora Molina. Sua voz era calma, medida. Meu nome é Rico. Eu trabalho para o Sr. Silva. A respiração de Juliana veio em curtos suspiros. O que você quer? Rico levantou as 2 mãos, mostrando que estava desarmado. O Sr. Silva me pediu para ter certeza de que você chegasse à pousada em segurança. Ele... O quê? Você está sendo observada, Rico disse simplesmente. Não por nós, por eles. O estômago de Juliana despencou. Gregory e Tommy. A expressão de Rico escureceu. Não eles pessoalmente, mas eles têm pessoas. Olhos na rua. O Sr. Silva quer ter certeza de que eles não cheguem perto de você ou de suas filhas. Juliana olhou além de Rico para o sedã preto, parado na calçada, suas janelas fumê, seu motor roncando suavemente. Há quanto tempo você nos segue? Ela sussurrou. Desde que você saiu da lanchonete. O tom de Rico não era apologético. E nós continuaremos seguindo até que isso seja resolvido. Juliana não sabia se sentia alívio ou terror. Ele está... Ela não conseguiu terminar a frase. Não sabia como perguntar o que Adriano planejava fazer. Rico pareceu entender de qualquer maneira. O Sr. Silva cuida de seus próprios problemas. Isso é tudo o que você precisa saber. Ele gesticulou para a pousada. Entre. Faça o check-in no quarto 212. Tudo já está arranjado. Amanhã de manhã, haverá alguém fora da sua porta. Você não os verá, mas eles estarão lá. Por quanto tempo? Pelo tempo que for preciso. Juliana olhou para ele, tentando processar o que estava acontecendo. Por que ele está fazendo isso? Nós não somos nada para ele. Nós somos... Você o lembrou de algo. Rico interrompeu baixinho. Algo que ele tenta muito esquecer. Antes que Juliana pudesse perguntar o que isso significava, Rico assentiu uma vez e voltou para o sedã. O carro afastou-se silenciosamente, desaparecendo na noite nevada. Juliana ficou na calçada, suas filhas pressionadas contra seus lados, observando as luzes traseiras desaparecerem. Mamãe, Palmer puxou sua jaqueta. Podemos entrar agora. Estou com frio. Juliana olhou para suas meninas, seus rostos cansados, seus olhos esperançosos, e tomou uma decisão. Sim, bebê, ela sussurrou. Vamos entrar. O quarto dos Z12 era pequeno, mas limpo. 2 camas de casal com edredons grossos, um banheiro com água quente, um aquecedor que realmente funcionava, uma TV montada na parede. Para Juliana, parecia um palácio. Chloe e Palmer correram direto para as camas, pulando nelas experimentalmente, suas risadas brilhantes e claras. Mamãe, venha sentir como são macias. Juliana ficou na porta, sua garganta apertada de emoção. Quando foi a última vez que elas tinham dormido em camas de verdade?
Semanas, meses. Ela fechou a porta lá atrás de si e a trancou. O trinco, a corrente, tudo. Então ela caminhou até a janela e puxou a cortina um pouco para trás. A rua abaixo estava quieta, vazia, mas ela sabia que eles estavam lá fora. Os homens de Adriano observando, protegendo. E em algum outro lugar da cidade, o próprio Adriano estava fazendo ligações, movendo peças em um tabuleiro de xadrez que Juliana não podia ver, fazendo coisas sobre as quais ela provavelmente não queria saber. Por ela, por Chloe e Palmer, ela deixou a cortina voltar para o lugar. Uma hora depois, ambas as meninas estavam dormindo, encolhidas juntas em uma cama, seus pequenos corpos finalmente relaxados, finalmente seguros. Juliana sentou-se na beira da outra cama, olhando para os $300 espalhados na mesinha de cabeceira. Dinheiro de verdade, segurança de verdade, esperança de verdade. Mas veio de um homem que vivia em um mundo de violência e medo. Um homem que com uma única ligação podia fazer pessoas desaparecerem. Juliana sabia que deveria estar aterrorizada. Deveria empacotar suas filhas agora mesmo e correr o mais longe e o mais rápido que pudesse. Mas ela não o fez porque pela primeira vez em 6 meses, Chloe e Palmer estavam dormindo sem medo. Pela primeira vez em 6 meses, Juliana não estava ouvindo passos no corredor ou olhando por cima do ombro a cada 5 segundos. Pela primeira vez em 6 meses, elas estavam seguras. E essa segurança veio com um preço. Um preço pago por Adriano Silva em sangue. Provavelmente. Juliana fechou os olhos e sussurrou no quarto quieto. Eu sinto muito. Sinto muito pelo que estava prestes a acontecer. Sinto muito pela violência que ela sabia que estava por vir. Sinto muito que seu desespero tivesse puxado um homem como Adriano Silva para sua vida. Mas não o suficiente para ir embora, porque suas filhas estavam dormindo e isso valia mais do que sua consciência. Do outro lado da cidade, em um armazém que cheirava a óleo de motor e concreto velho, Adriano Silva estava em frente a 2 homens amarrados a cadeiras. Gregor Petro, Tommy Rudo. Eles tinham sido fáceis de encontrar. Muito fáceis. Homens desleixados que pensavam que eram intocáveis. Adriano andou lentamente ao redor deles, seus passos ecoando no espaço vazio. $43 mil, ele disse baixinho. Isso é o que você disse a Juliana Molina que o marido morto dela devia a você. O olho de Greor já estava inchando e fechando. O nariz de Tommy estava quebrado. Nenhum deles falou. Aqui está o que é interessante, Adriano continuou, sua voz conversacional. Eu verifiquei. David Molina pegou emprestado $8 mil. O caminhão que você retomou valia $12 mil. A casa que você levou valia $90 mil. Ele parou diretamente na frente deles. Então, pela minha matemática, você não apenas cobrou uma dívida. Você roubou de uma viúva e de seus filhos, e então você teve a audácia de dizer a ela que ela ainda lhe devia dinheiro. Tommy cuspiu sangue no chão de concreto. Nós estávamos apenas operando sem autorização. Adriano terminou usando meu nome, aterrorizando mulheres e crianças. Ele inclinou-se até que seu rosto estivesse no nível do de Tommy. Vocês quebraram as regras, Adriano disse suavemente, e as regras existem por uma razão. Greor finalmente falou, sua voz. Silva, por favor. Nós não sabíamos que ela estava sob minha proteção. Adriano endireitou-se. Ela está agora, e também todas as outras viúvas que você aterrorizou. Ele pegou seu telefone e fez uma ligação. Traga os arquivos, ele disse simplesmente. Um momento depois, Rico entrou carregando uma pasta grossa. Adriano abriu-a. Página após página de nomes, endereços, quantias coletadas. Todas viúvas, todas mães solteiras, todas vítimas da ganância de Gregor e Tommy. Vocês vão pagar de volta cada $1, Adriano disse com juros. E então ele sorriu. Não foi um sorriso gentil. Então teremos uma conversa sobre consequências. O armazém ficou em silêncio, exceto pelo som da neve caindo contra o telhado de metal.
E lá fora, em um quarto de hotel quente, Juliana Molina dormiu pacificamente pela primeira vez em 6 meses. A luz da manhã filtrava pelas cortinas do hotel, suave e dourada. Juliana acordou lentamente, confusa por um momento sobre onde estava. Então ela sentiu a maciez debaixo dela. Um colchão de verdade, lençóis limpos, calor, e lembrou-se da lanchonete. Adriano Silva, os 300, quarto 2, 12. Ela sentou-se cuidadosamente, não querendo acordar as gêmeas. Chloe e Palmer ainda estavam enroladas juntas na outra cama, seus rostos pacíficos, sua respiração profunda e uniforme. Elas tinham dormido a noite inteira sem acordar uma vez, sem pesadelos, sem choro, sem tremores em seu sono. O peito de Juliana apertou de emoção. Ela levantou-se quietamente e caminhou até a janela, puxando a cortina para trás apenas o suficiente para ver do lado de fora. A rua estava quieta. Alguns carros passaram. Um homem passeava com seu cachorro. Tudo parecia normal, mas Juliana sabia melhor agora. Em algum lugar lá fora, os homens de Adriano estavam observando, protegendo. Ela deixou a cortina cair e virou-se para o banheiro. Um banho quente. Quando foi a última vez que ela tinha tomado um banho quente? 20 minutos depois, ela emergiu sentindo-se quase humana novamente. Seu cabelo estava limpo, sua pele quente, seus músculos relaxados pela primeira vez em meses. Ela encontrou roupas limpas em sua mala, amassadas mas utilizáveis, e se vestiu quietamente. As gêmeas estavam acordando agora, seus pequenos corpos se espreguiçando, seus olhos piscando abertos. Mamãe. A voz de Chloe era sonolenta e suave. Eu estou aqui, bebê. Palmer sentou-se olhando ao redor confusa. Onde estamos? Em algum lugar seguro, Juliana disse, sentando-se na beira da cama delas. Em algum lugar quente. Ela as ajudou a se lavar e se vestir, seus movimentos automáticos, maternos. Mas sua mente estava em outro lugar. O que aconteceu na noite passada? O que Adriano fez? Ela afastou os pensamentos. Ela não queria saber. Não podia se dar ao luxo de saber. Uma batida na porta a fez congelar. Chloe e Palmer imediatamente ficaram em silêncio, seus corpos tensos. O coração de Juliana martelou enquanto ela se aproximava da porta. Ela olhou pelo olho mágico. Rico estava no corredor segurando uma sacola de papel e um porta-bebidas de papelão. Juliana exalou tremulamente e abriu a porta, mantendo a corrente. Senhora Molina, a voz de Rico era respeitosa. O senhor Silva me pediu para trazer seu café da manhã. Ele segurou a sacola. O cheiro de café fresco e doces quentes flutuou pela fresta da porta. O estômago de Juliana roncou traiçoeiramente. Ela não sabia o que dizer. Obrigada. Rico colocou os itens fora da porta. Há também isso. Ele colocou um grosso envelope manila em cima da sacola. Juliana olhou para ele. O que é isso? Informações? Rico disse simplesmente. E instruções. O senhor Silva explicará tudo quando ele chegar. Os olhos de Juliana arregalaram. Ele está vindo aqui em cerca de 1 hora. A expressão de Rico era ilegível. Ele quer falar com você. Antes que Juliana pudesse responder, Rico virou-se e caminhou pelo corredor. Juliana esperou até que ele desaparecesse na esquina, então rapidamente pegou a sacola, as bebidas e o envelope. Ela fechou a porta e a trancou novamente. Chloe e Palmer estavam olhando para ela com olhos arregalados. Quem é esse? Palmer perguntou. Um amigo, Juliana disse, não sabendo mais como chamá-lo. Ele nos trouxe café da manhã. Os rostos das gêmeas se iluminaram. Dentro da sacola havia croissants frescos, copos de frutas, iogurte e suco de laranja. Comida de verdade, comida boa. Elas comeram juntas em uma das camas, a TV tocando desenhos animados suavemente ao fundo. Chloe e Palmer conversaram alegremente sobre os programas, sobre as camas macias, sobre como o quarto estava quente. Conversa normal, conversa de infância. Juliana sentiu lágrimas picando novamente.
mas as piscou de volta. Depois que terminaram de comer, ela pegou o envelope Manila com mãos trêmulas. Dentro havia documentos legais. A primeira página a fez prender a respiração. Aviso de cancelamento de dívida. Este documento certifica que todas as dívidas atribuídas a David Molina, falecido, são por meio deste declaradas nulas e sem efeito. Nenhuma tentativa de cobrança adicional será feita contra Juliana Molina ou seus dependentes. Assinado Adriano Silva, em nome da Silva Enterprises. As mãos de Juliana tremeram enquanto ela folheava as outras páginas. Extratos bancários mostrando o empréstimo original $88 mil. Recibos do caminhão retomado avaliado em $12 mil. Documentação da apreensão da casa avaliada em $90 mil e uma página final. Cálculo mostrando que Gregory e Tommy não só tinham cobrado a dívida na íntegra, mas tinham lucrado em quase $60 mil. No rodapé, em caligrafia caprichada, havia uma nota. Você não devia nada. Você foi roubada. Isso foi corrigido. Juliana apertou a mão na boca, sufocando um soluço. 1 hora depois, houve outra batida. Juliana estava esperando, mas suas mãos ainda tremiam enquanto ela abria a porta. Adriano Silva estava no corredor, vestido em um terno diferente, cinza carvão desta vez, perfeitamente ajustado. Ele parecia exatamente como na noite anterior, poderoso, controlado, perigoso, mas seus olhos estavam mais suaves de alguma forma. Cansado. Senhora Molina, ele disse baixinho. Posso entrar? Juliana olhou para as gêmeas que estavam assistindo desenhos animados, então assentiu e deu um passo para o lado. Adriano entrou, sua presença imediatamente preenchendo o pequeno quarto. Ele olhou para Chloe e Palmer, e algo passou por seu rosto, algo quase gentil. Meninas, ele disse, sua voz surpreendentemente quente. Vocês gostariam de assistir aos seus programas por um tempinho? Sua mamãe e eu precisamos conversar. As gêmeas olharam para Juliana, que assentiu. Adriano esperou até que elas estivessem distraídas novamente. Então virou-se para Juliana completamente. Você leu os documentos, não foi uma pergunta. Juliana assentiu, incapaz de encontrar sua voz. Então você sabe que está livre, Adriano disse. A dívida está cancelada. Gregory e Tommy não a incomodarão novamente, nunca. O que você fez com eles? A pergunta escapou antes que Juliana pudesse pará-la. A expressão de Adriano não mudou. Eu corrigi um erro. Você os matou? Não. Sua voz era monótona. Mas eu me certifiquei de que eles entenderam as consequências de suas ações. Eles estarão pagando de volta a cada viúva que roubaram com juros. E se eles algum dia saírem da linha novamente, ele não terminou a frase. Ele não precisava. Juliana engoliu em seco. Por que você está fazendo isso? Você não nos deve nada. Adriano ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse, quando eu tinha 7 anos, minha mãe ficou viúva. Meu pai foi morto em um acidente de construção. E homens vieram, homens que disseram que meu pai lhes devia dinheiro. Eles levaram tudo o que tínhamos, nossos móveis, nossa comida. Eles teriam levado nossa casa se minha mãe não tivesse. Ele parou, sua mandíbula apertando. Ela fez coisas que nenhuma mãe deveria ter que fazer para nos manter seguros. E eu jurei que quando tivesse poder, eu nunca deixaria isso acontecer com outra mulher, outra criança. A garganta de Juliana queimou. Então isso é o quê? Redenção? Não. A voz de Adriano era firme. Isso é correção. Homens como Gregory e Tommy existem porque ninguém os para. Porque as pessoas olham para o outro lado. Eu não olho para o outro lado. Ele meteu a mão na jaqueta e puxou um cartão de visitas. Se alguém alguma vez a ameaçar novamente, qualquer um, você liga para aquele número, dia ou noite, e alguém virá. Juliana pegou o cartão com mãos trêmulas. Eu não posso. Eu não posso ficar em dívida com você. Eu não posso dever. Você não me deve nada, Adriano interrompeu. Uma mãe protegendo seus filhos nunca é um fardo. É a coisa mais importante do mundo.
Seus olhos mantiveram os dela intensos e inabaláveis. Você não é caridade, senhora Molina. Você não é uma dívida. Você é alguém que merece viver sem medo. E eu sou alguém que tem o poder de fazer isso acontecer. Juliana sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei como te agradecer. Não me agradeça. A voz de Adriano estava quieta. Apenas cuide de suas filhas. Dê a elas a vida que merecem. Isso é todo o agradecimento que eu preciso. Ele virou-se para a porta, então pausou. O quarto está pago por 2 semanas. Depois disso, há um apartamento esperando. Aluguel do primeiro e último mês cobertos. É em um bairro seguro. Boas escolas por perto. A respiração de Juliana engasgou. Eu não posso aceitar. Você pode. Adriano olhou para ela. E você vai por elas. Então ele se foi. Juliana ficou no meio do quarto, agarrando o cartão de visitas, lágrimas escorrendo pelo rosto. Atrás dela, a pequena voz de Chloe disse: Mamãe, por que você está chorando? Juliana virou-se e puxou as 2 meninas para seus braços. Porque estamos seguras agora, ela sussurrou. Estamos finalmente seguras. 2 dias tinham se passado desde que Adriano Silva saiu do quarto 212. 2 dias de Juliana acordando em uma cama de verdade, alimentando suas filhas com refeições de verdade, observando-as rir sem olhar por cima do ombro. 2 dias de lentamente acreditar que talvez, apenas talvez, o pesadelo tinha realmente acabado. Ela estava na janela agora, observando Chloe e Palmer brincarem no pequeno pátio atrás da pousada. A neve tinha caído novamente durante a noite, e as gêmeas estavam construindo um boneco de neve torto. Suas risadas subiam para o 2º andar. Risadas reais, do tipo que vinham de crianças que se sentiam seguras. Juliana pressionou a testa contra o vidro frio, sua respiração embaçando-o ligeiramente. Ela não tinha visto Adriano desde aquela manhã, mas ela tinha visto seus homens, diferentes a cada dia. Sempre à distância, sempre observando. Eles nunca se aproximavam, nunca falavam com ela. Apenas existiam na periferia de sua nova vida como guardiões silenciosos. Deveria ter parecido intrusivo. Em vez disso, parecia como respirar pela primeira vez em meses. Uma batida interrompeu seus pensamentos. Os ombros de Juliana tensionaram automaticamente. Velhos hábitos demoram a morrer. Mas quando ela verificou o olho mágico, ela encontrou Rico novamente. Ela abriu a porta. Senhora Molina, ele estendeu um conjunto de chaves. O apartamento está pronto. Juliana olhou para as chaves como se elas pudessem mordê-la já. O senhor Silva não perde tempo. A expressão de Rico era profissionalmente neutra. Está mobiliado. As contas de consumo estão ligadas. A geladeira está abastecida. O quarto da menina tem beliches e brinquedos. A garganta de Juliana apertou. Ele pensou em tudo. Ele sempre faz. Rico colocou as chaves na mão dela. O endereço está na etiqueta. Sempre que você estiver pronta para se mudar, alguém a ajudará com suas coisas. Eu não tenho coisas, Juliana disse baixinho. Tudo o que eu possuo cabe em uma mala. A mandíbula de Rico apertou quase imperceptivelmente. Então alguém a ajudará a carregar sua mala. Ele virou-se para sair, então pausou. Senhora Molina, o senhor Silva queria me dizer algo. O quê? Ele disse para lembrá-la que proteção não é caridade, é correção. Os olhos de Rico encontraram os dela. Você não fez nada de errado. Você não está se aproveitando. Você está apenas sendo cuidada da maneira que deveria ter sido desde o início. Antes que Juliana pudesse responder, ele se foi. Ela ficou na porta, as chaves cravando na palma da mão, e percebeu que estava chorando novamente. Elas se mudaram para o apartamento naquela tarde. Era no 3º andar de um edifício bem conservado, em um bairro pelo qual Juliana só tinha passado de carro antes. O tipo de bairro com árvores alinhando as ruas e crianças brincando nas calçadas e decorações de Natal que pareciam caras. O tipo de bairro onde pessoas como ela não pertenciam. Exceto que agora ela pertencia.
Rico carregou sua única mala de viagem pelas escadas, enquanto Juliana segurava as mãos de Chloe e Palmer. Quando ele destrancou a porta e a abriu, as gêmeas ofegaram. O apartamento era lindo, não extravagante, não ostentoso, apenas aconchegante. Uma sala de estar com um sofá confortável e uma TV. Uma cozinha com uma geladeira de tamanho normal, zumbindo suavemente. 2 quartos, um com cama de casal e cômoda. O outro com beliches rosa e uma caixa de brinquedos transbordando de bonecas e bichos de pelúcia. Chloe e Palmer correram para o quarto delas, guinchando de alegria. Juliana ficou congelada na entrada. Isso é demais, ela sussurrou. Rico colocou a mala dela ao lado do sofá. O Sr. Silva discorda. Mas eu não posso. Você pode. A voz de Rico era firme, mas não indelicada. E você vai porque essas meninas merecem estabilidade e você merece paz. Ele caminhou até a porta, então parou. Há mais uma coisa, ele gesticulou para um pequeno painel de segurança perto da entrada. Isso está conectado diretamente à nossa rede. Se você alguma vez se sentir insegura se algo acontecer, você aperta naquele botão. Alguém estará aqui em menos de 3 minutos. Juliana olhou para o painel. Você está observando o apartamento sempre. A expressão de Rico era de fato. O Sr. Silva cuida do que é dele, mas nós não somos. Você é agora. E então ele saiu, fechando a porta suavemente atrás dele. Juliana ficou no meio de sua nova sala de estar, ouvindo a risada de sua filha no quarto ao lado, e sentiu o peso de 6 meses lentamente se levantando de seus ombros. Aquela noite, depois que as gêmeas dormiram em suas novas beliches, Juliana sentou-se em sua própria cama e puxou o cartão de visitas que Adriano havia dado a ela. Um único número de telefone, sem nome, sem empresa, apenas uma linha de vida. Ela passou o polegar sobre os números em relevo, pensando no homem que a havia dado a ela. Um criminoso, um homem de violência, alguém cujo próprio nome fazia homens adultos ficarem em silêncio de medo. E ainda assim, ele a havia salvado. Não porque ele queria algo dela, não porque ele esperava gratidão ou lealdade ou qualquer coisa em troca, mas porque ele se lembrava de como era ver sua mãe sofrer. Juliana fechou os olhos e sussurrou no quarto quieto. Obrigada. As palavras pareciam inadequadas, insuficientes, mas eram tudo o que ela tinha. Do outro lado da cidade, em um escritório que dava para as ruas escuras, Adriano Silva sentou-se atrás de uma mesa coberta de arquivos. Arquivos sobre Greor e Tommy, arquivos sobre todos os outros cobradores desonestos operando em seu território, arquivos sobre viúvas e mães solteiras que tinham sido aterrorizadas, roubadas, destruídas. Ele estava trabalhando por 48 horas seguidas. Rico entrou sem bater. Ela se acomodou. As meninas estão felizes, sem problemas. Adriano assentiu uma vez, sem desviar o olhar dos papéis. E os outros? Rico perguntou cuidadosamente. Os outros cobradores sendo tratados. A voz de Adriano estava fria. Cada viúva recebe restituição. Cada dívida ilegal é cancelada. Cada homem que participou recebe uma escolha: fazer a coisa certa ou desaparecer. Alguns deles não escolherão sabiamente. Eu sei. Adriano finalmente olhou para cima, seus olhos duros e impiedosos. Esse é o problema deles, não o meu. Rico hesitou. Chefe, o que você está fazendo por ela, por Juliana, é mais do que correção. Você sabe disso, certo? Adriano ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse: quando eu era um menino, eu vi minha mãe implorar por misericórdia a homens como Greor e Tommy por misericórdia. Eu a vi chorar, eu a vi quebrar, e eu não pude fazer nada para impedir. Suas mãos se fecharam em punhos na mesa. Eu jurei que nunca mais seria impotente, que se eu alguma vez tivesse a capacidade de parar homens assim, eu o faria, não importa o custo. E Juliana? Juliana me lembrou porque eu fiz aquela promessa. A voz de Adriano estava quieta, mas absoluta. Ela não é caridade. Ela não é uma dívida.
Ela é a prova de que a promessa ainda importa. Rico assentiu lentamente. Os homens estão fazendo perguntas sobre por que você está protegendo uma viúva. Sobre o que ela significa para você. Deixe-os perguntar. Os olhos de Adriano estavam frios. E se alguém tiver um problema com isso, pode trazer diretamente para mim. Ninguém faria. Todos sabiam melhor. Rico virou-se para sair, então pausou na porta. Pelo que vale a pena, chefe, eu acho que você fez a coisa certa. Adriano não respondeu. Ele apenas voltou para seus arquivos, trabalhando a noite toda, garantindo que cada mulher que Gregor e Tommy haviam destruído fosse refeita. Porque poder sem propósito era apenas crueldade. E Adriano Silva recusou-se a ser cruel, não com pessoas que não podiam revidar, não com mães protegendo seus filhos, não com mulheres que o lembravam da única pessoa que ele havia falhado em salvar, sua própria mãe, que havia morrido quando ele tinha 15 anos. Ainda com medo, ainda endividada, ainda quebrada. Ele não podia salvá-la, mas ele podia salvar Juliana, e isso teria que ser o suficiente. A primavera chegou, tentativa e suave, pintando a cidade em tons de verde e rosa pálido. Juliana estava na janela de seu pequeno apartamento iluminado pelo sol, observando Chloe e Palmer brincarem de amarelinha na calçada abaixo. Suas risadas, brilhantes e descontraídas, flutuavam pela janela aberta como música. Ela ainda mal podia acreditar. 3 meses haviam se passado desde aquela congelada véspera de Natal. 3 meses de segurança. 3 meses de respirações lentas e constantes. O apartamento era obra de Adriano, mas parecia dela. Era modesto, um apartamento de 2 quartos em uma rua tranquila, mas era limpo, quente e, o mais importante, delas. O painel de segurança, perto da porta, brilhava com uma luz verde suave, uma promessa silenciosa que, com o tempo, se tornara um conforto em vez de um lembrete de medo. Juliana havia encontrado trabalho, não limpeza por fora, mas um emprego de verdade com um salário de verdade em uma floricultura a 2 quarteirões de distância. A Sra. Gable, a proprietária idosa, havia olhado para as mãos cuidadosas e os olhos cansados, mas determinados de Juliana e a contratou na hora. Você tem o olhar de alguém que entende como as coisas preciosas e frágeis são, ela havia dito. As gêmeas haviam começado a escola. No primeiro dia, elas se agarraram às pernas de Juliana, seus rostos pálidos de ansiedade nascida de muitos movimentos súbitos na noite. Mais à tarde, elas voltaram com desenhos em papel de construção e histórias sobre uma professora legal chamada senhorita Amy. Agora elas tagarelavam sobre amigos e dever de casa, seu mundo se expandindo além das 4 paredes de medo em que viveram por tanto tempo. Era uma vida normal, uma vida preciosa e comum, e foi construída sobre uma base de proteção silenciosa e invisível. Juliana nunca viu Adriano, mas sentia sua presença na estabilidade de seus dias. Rico aparecia uma vez por mês, sempre em uma terça-feira de manhã, para entregar um envelope. Nunca era dinheiro, era um cartão presente de supermercado, uma conta de luz pré-paga, um vale para roupas de criança. Os investimentos do Sr. Silva rendem dividendos, Rico diria, em seu tom plano e educado. Ele insiste que sejam compartilhados. No início, Juliana tentou recusar. Não posso continuar pegando isso. Eu tenho um emprego agora. Rico simplesmente a olhou, sua expressão ilegível. A dívida nunca foi sua, Sra. Molina. Isso não é reembolso, é restauração. Deixe-o fazer isso. Então ela fez. E a cada semana que passava, o nó de terror em seu peito se afrouxava mais um grau. Certa noite, enquanto ela ajudava Palmer com sua leitura, um segmento de notícias piscou na TV ao fundo. O apresentador polido falou em tons graves sobre uma significativa reestruturação dentro de certos setores de negócios não divulgados e uma repressão às práticas de empréstimo predatórias. O relatório era vago, citando fontes não nomeadas,
mas mencionava que vários indivíduos haviam deixado a cidade abruptamente. A mão de Juliana parou no livro de Palmer. Ela não precisava de nomes, ela sabia. Mais tarde, colocando as meninas para dormir, Chloe olhou para ela, seus olhos azuis sérios. Mamãe, o homem assustador ainda está cuidando de nós? Juliana alisou o cabelo da filha. Ele não é assustador, bebê. Não para nós. Ele é um anjo? A garganta de Juliana apertou. Não, querida. Ele é apenas um homem que se lembra de como é quando as pessoas são cruéis. E ele decidiu pará-lo. Naquela noite, depois que as gêmeas dormiram, Juliana pegou o simples cartão de visitas que Adriano havia lhes dado. Ela nunca havia usado o número, mas o guardava em sua caixa de joias, um talismã de uma noite em que o mundo havia se dividido em dois, o antes e o depois. Ela pensou nele então, não como o imponente chefe da máfia que silenciava salas, mas como o menino que ele um dia fora, um menino que viu sua mãe quebrar, um homem que construiu um reino de medo, apenas para usar suas paredes para abrigar uma estranha e seus filhos da tempestade. Era uma contradição que ela não podia reconciliar. Então ela parou de tentar. Algumas dívidas não eram feitas para serem equilibradas em um livro-razão. Algumas eram resolvidas na quietude de um lar seguro, no som de crianças dormindo profundamente, no simples ato de uma mãe não ter que olhar por cima do ombro. Ela caminhou até a janela e olhou para a rua tranquila. Um sedã preto estava estacionado sob um poste de rua a 2 quarteirões de distância. Estava sempre lá, um diferente em um lugar diferente, mas sempre presente. Ela não sentia mais um arrepio quando o via. Em vez disso, ela sentiu uma gratidão profunda e humilde. Adriano Silva não lhe havia dado caridade. Ele lhe havia devolvido a vida. E ao fazê-lo, ele havia reconstruído algo em si mesmo, para não redenção talvez, mas um fragmento do menino que havia sido impotente, agora empunhando seu poder com um propósito que era, à sua maneira austera, uma forma de misericórdia. Juliana colocou a palma da mão contra o vidro frio. Em algum lugar da cidade, ele estava se movendo pelas sombras, aplicando seu código brutal. Mas por causa desse código, suas filhas estavam colorindo na mesa da cozinha. Por causa de suas regras, ela podia planejar para um futuro. O pesadelo havia terminado. A manhã havia chegado. E o homem que vivia no escuro havia sido aquele a acender a luz. 5 natais depois, a lanchonete havia sumido. Em seu lugar, estava um elegante café com fachada de vidro. Juliana parou na calçada, suas mãos enluvadas, segurando firmemente 2 maiores e mais quentes. Chloe e Palmer, agora com 10 anos, zumbiam com energia pré-feriado, suas respirações fazendo plumas no ar frio. Parece diferente, Palmer disse. Sua voz não mais um sussurro, mas clara e brilhante. Tudo parece diferente quando você não está assustada, Chloe afirmou, sábia além de seus anos. Juliana apertou as mãos delas. Elas faziam essa peregrinação toda véspera de Natal, não por dívida, mas por lembrança. A vida delas era maravilhosamente, lindamente comum. O apartamento tinha se tornado um lar cheio de projetos escolares, música muito alta e a confortável bagunça de uma família. Juliana gerenciava a floricultura agora, e o cheiro de pinho e canela das guirlandas de férias que haviam feito naquela manhã ainda se agarrava ao seu casaco. Elas caminharam indo em direção à sua tradição. Chocolate quente no café chique que havia substituído a lanchonete. Enquanto passavam por uma banca de jornais, uma manchete em uma revista financeira chamou a atenção de Juliana. Silva Enterprises, o bilionário recluso remodelando cidades. Abaixo do texto havia uma fotografia granulada, tirada à distância de um homem de sobretudo escuro entrando em um carro. Adriano, mais velho, seus cabelos com fios prateados nas têmporas, sua expressão tão impassível e controlada como sempre para o mundo. Ele era uma lenda envolta em sombras, um bilionário filantropo com raízes mais sombrias, um homem que comandava as salas de reunião, e sussurros insistiam,
Ainda comandava medo. Para Juliana, ele era o silêncio que havia caído sobre uma lanchonete, o peso de um olhar que havia visto seu sofrimento e se recusou a desviar. A razão pela qual suas filhas conheciam a segurança como um direito de nascença, não um milagre. Você está bem, mamãe? Palmer perguntou, seguindo seu olhar para a revista. Estou perfeita, Juliana disse, e quis dizer isso. Elas se acomodaram em uma cabine no café. O fantasma daquela cabine do canto 5 anos, ido debaixo de seus pés. Enquanto as meninas debatiam Marshmallows versus Chantilly, os pensamentos de Juliana divagaram. Ela nunca havia ligado para o número. Mas uma vez, cerca de 2 anos atrás, uma crise a encontrou. Não homens com ameaças, mas um apartamento inundado por um cano estourado no andar de cima. Enquanto ela estava no meio do caos, em pânico com reparos e custos, uma van parou. Uma equipe com uniformes sem identificação moveu eficientemente seus pertences, lidou com a extração de água e restaurou o apartamento em dias. O capataz simplesmente disse: "O senhor Silva manda lembranças." A fatura dizia: "Pago integralmente, dívida zero." Essa era a linguagem dele. Não flores ou desculpas, mas ação concreta. Proteção, não caridade, correção. Os chocolates quentes chegaram decadentes e cobertos com picos de creme. Enquanto as meninas riam, Juliana olhou pela janela para a rua movimentada e festiva. O medo era uma memória agora, uma cicatriz que havia curado forte. O homem que havia terminado seu pesadelo vivia na paz de seu presente. Do outro lado da cidade, em um escritório na cobertura que dava para o cintilante horizonte, Adriano Silva estava na janela. As luzes festivas abaixo não significavam nada para ele. Feriados eram apenas mais um dia na arquitetura de controle que ele havia construído. Rico entrou, também mais velho. Algumas linhas a mais ao redor dos olhos. O relatório anual sobre a família Molina, ele disse, colocando uma única folha de papel na mesa. Todos os indicadores positivos. Saúde, educação, estabilidade financeira. Nenhuma ameaça externa detectada. Adriano não se virou. Ele já sabia. Os relatórios eram uma formalidade, um ritual. Bom, ela ainda trabalha na floricultura. Ela foi promovida. As meninas estão em um programa para superdotados. Elas foram ao antigo local da lanchonete hoje. É um café agora. Um aceno fraco, quase imperceptível. O fantasma de uma memória cintilou. Uma mulher em uma jaqueta verde-oliva gasta. Seus olhos contendo um universo de desespero. 2 passarinhos aninhados sob suas asas. Ele não tinha feito isso por gratidão. Ele tinha feito isso porque o mundo tinha regras. E a regra mais forte era esta: os poderosos decidem quem sofre. Naquela noite, ele simplesmente havia decidido que ela não sofreria. Não mais. Foi a correção de um antigo erro pessoal, um equilíbrio estabelecido no livro Razão de seu próprio passado assombrado. Há mais alguma coisa, chefe? Rico perguntou. Não. A voz de Adriano era o mesmo barítono baixo e tranquilo que podia silenciar uma sala. É tudo. Rico saiu. Adriano permaneceu na janela, uma silhueta contra o brilho da cidade. Seu império era vasto, construído sobre uma base que era tanto legítima quanto brutal. Ele não era um homem bom. Ele sabia o custo de seu poder, medido em segredos e sombras. Mas em um pequeno e aconchegante café do outro lado da cidade, uma mulher bebia chocolate quente com suas filhas. Elas riam sem olhar para a porta. Elas planejavam o amanhã sem medo. Elas estavam completas. E para um homem que havia passado a vida construindo fortalezas, esse conhecimento era um triunfo singular e tranquilo. Ele não havia salvado sua mãe. Ele não podia apagar a vergonha do menino ou os pecados do homem. Mas ele havia parado o ciclo uma vez para uma família. Em uma véspera de Natal, ele havia sido a muralha contra a escuridão. Não era redenção.
Redenção era para homens mais simples com almas mais limpas. Era outra coisa, um testamento, prova de que mesmo no coração mais frio, no tipo de poder mais calculado, uma linha podia ser traçada. Que a misericórdia podia ser uma arma e a proteção podia ser a decisão mais impiedosa de todas. Do lado de fora do café de Juliana, a neve começou a cair, cobrindo a cidade em um cobertor suave e silencioso. Cobriu as velhas cicatrizes, as memórias de fuga, o fantasma da fome. Cobriu tudo, tornando o mundo novo novamente. Juliana juntou suas meninas, suas bochechas coradas de calor e alegria. Enquanto elas saíam para a noite cintilante, ela não olhou para trás. Ela olhou para frente em direção à casa, em direção ao futuro. A noite que havia começado com medo havia terminado com um legado diferente, não de dívida ou violência, mas de uma segurança tranquila e inquebrável. Um presente de um monstro que sabia o que monstros faziam e escolheu por um momento ser algo mais. Naquela noite, o chefe da máfia não destruiu uma vida. Ele acabou com um pesadelo. E no silêncio que se seguiu, uma família aprendeu a viver. Obrigado por ficar com esta história até o momento final. Você é a razão pela qual essas histórias ganham vida. Se você está pronto para outra jornada poderosa, basta tocar no próximo vídeo em sua tela. E antes de ir, deixe um comentário rápido e avalie esta história de 1 a 10. Estou animado para ver seus pensamentos e me conectar com você.